dia, meus amigos aqui da rádio, aos ouvintes. Prazer estar aqui novamente na Rádio Cultura depois de algum tempo. Muito bem, Fabrício. Vamos lá. Fabrício, a gente até comentava agora nos bastidores, né? O Fabrício não estava afastado da política, mas não estava aparecendo politicamente falando. Mas chegou a eleição, o professor Fabrício, com 976 votos, se elegeu vereador aqui na cidade de Timbó. Mais uma vez é o seu como vereador? Eleito vai ser o meu terceiro mandato. Terceiro mandato já como vereador aqui na cidade de Timbó. Como é que foi a campanha? Você comentava que não foi uma campanha fácil, né? O número de candidatos, enfim. Como é que foi a campanha, Fabrício? É uma campanha muito diferente por conta disso. Há 8 anos atrás, quando eu fiz 1.305 votos, nós tínhamos 62 candidatos. Agora chegou a ter 121, se eu não me engano, ficou em 119. 119. E uma coisa que nos surpreendeu é que diminuiu o número de abstenção esse ano, que geralmente está na casa dos 30%, dessa vez diminuiu. E também, na última edição, agora 2020, 30 candidatos fizeram menos de 50 votos. A gente apostava que também ia ter isso. Mas não, poucos fizeram abaixo de 50 votos, muita gente muito bem votada. E eu, como morador do bairro das Nações, ali tinha muitos bons candidatos. Inclusive, tem 5 moradores do bairro das Nações que se elegeram. 5, né? 5 moradores do bairro das Nações que acabaram se elegendo. E você acabou se elegendo ali com o seu bairro e com outro bairro também aqui da cidade onde você foi bem votado. O bairro das Nações, 216 votos. Então, busquei quase 800 votos em outros bairros. No bairro do Padre Martinho Stein eu consegui ser o mais votado, quero agradecer muito o bairro. Mais votado no bairro Padre Martinho Stein. E também no bairro das Nações. Assim, uma coisa que eu sempre prego, essa história de vereador do bairro, tem muita gente que é bairrista, né? Eu nunca votei nessa minha história de vereador algo em relação ao teu próprio bairro. Vou votar determinada coisa pro bairro. Não, nós trabalhamos para a cidade. O que te favorece você morar no bairro é você participar de algumas atividades do bairro, estar circulando por ali, é mais fácil a pessoa te acessar, porém, hoje, com o WhatsApp, principalmente com as mídias sociais, você pode ficar mais próximo do eleitor e o munícipe pode ficar mais perto dos vereadores. Inclusive o prefeito Jorge, eu imagino que o próximo prefeito vai fazer isso também, é muito próximo das pessoas pelas redes sociais. Hoje você faz lá uma reclamação na rádio, ou você faz na Instagram, Facebook, e o prefeito responde. Muito bem, Fabrício, e assim, você avaliando a eleição, o que levou o professor Fabrício a ser não reeleito, porque não era vereador, mas reeleito no sentido de ser levado aí ao seu terceiro mandato? Como é que foi a campanha? Como é que foi a tua estratégia de campanha que levou você a essa eleição? Olha, primeiro, assim, a gente tem um bom número de amigos, né? Que é algo que eu sempre procuro fazer, tem gente que só é legal, só cumprimenta, só se importa na época da eleição. E as pessoas marcam isso. Você tem que ser quem você é a vida inteira. E no Brasil, as pessoas não sabem bem o que faz um legislador. Elas estão mais preocupadas, não é uma história de clientelismo, de ser parceiro mais por conta da amizade ou por algo nesse sentido. Enquanto que o que você faz enquanto legislador não pesa tanto. Um exemplo que eu sempre costumo brincar é lá no bairro dos Estados. A gente conseguiu, na época que eu era vereador, trazer aquela pracinha que tem lá na frente. Talvez 2 pessoas que eu me lembre, que em algum momento me disse assim, não, Fabrício, eu vou te votar porque você conseguiu trazer esse benefício para o nosso bairro. As pessoas geralmente querem que você esteja próximo, que você veja a dor delas. Eu brinco sempre, vereador das pessoas. Então essa proximidade que eu sempre mantive, por mais que eu não conseguisse nos últimos 4 anos estar presente na casa das pessoas, mas pelo WhatsApp eu sempre procurei estar presente. Qualquer um que entrar em contato pelo WhatsApp comigo, eu vou procurar uma solução para o seu problema. E isso é uma coisa importante para os vereadores. Você saber, a pessoa te procura com problema e você saber onde resolve. Você liga pontos. Geralmente você consegue resolver isso pelo WhatsApp mesmo. A pessoa me procura, entre em contato com tal pessoa. E essas parcerias. Até vou citar um exemplo aqui, uma parceria com o Julian, com a Fabiana, que foi eu sou gestor da assistência social, e nós temos um varal solidário. O primeiro
teve lá o seu sucesso, mas sobrou muita roupa. No segundo, com a parceria da Rádio Cultura, não sobrou roupa nenhuma. Então, a parceria, e isso é importante, eu digo inclusive para os novos vereadores, a grande sacada do vereador é criar parcerias. Isso é muito importante. A gente eu comentava com o Cláudio ontem também, a gente tem uma cultura, muitas vezes, de que o vereador ele acaba sendo um secretário de obras, enfim, né? Mas isso você considera positivo, isso? Ou essa cultura ela deveria ser um pouco quebrada e o vereador realmente passar a fazer mais o papel dele, né, de legislador, de fiscalizador, enfim. Porque se tem muito essa visão, e as pessoas cobram do vereador isso, né? Você passa na rua, tem um buraco aqui, porque precisa disso, precisa daquilo. Como é que você vê isso? É interessante porque é muito isso. E aí, às vezes, o executivo não faz, por uma série de motivos, e o vereador é que não fez nada. Então, as pessoas veem no vereador um fazedor, e isso é engraçado, porque eles veem no vereador um fazedor de obras, mas, no geral, quando a obra acontece, olha que foi o executivo. Então, para o vereador não é fácil. Às vezes, você tem que entender como é que funciona o legislativo, essa relação. Vou dar um exemplo aqui, o Laércio. O Laércio foi um prefeito considerado muito bom, foi para legislativo ser deputado, não conseguiu jogar o mesmo jogo. Eu lembro de ter dito um dia para ele, o legislativo é muito diferente do executivo. As pessoas esperam coisas diferentes de você. E essa cobrança que você tem, e vai ter sempre, pode ser qualquer secretário, com qualquer política, vai sempre ter algum buraco, vai sempre ter alguma rua que você acabou de patrulhar, aí chove, vira uma lavaceira, ou quando para de chover você tem que patrulhar várias ruas, e aí troca o patrulheiro, aí não tem gente para trabalhar. Mas difícil. Me parece que vou pegar um exemplo, me corrija se eu estiver errado, que o vereador é mais cobrado que o secretário de obras. Olha, né? E aí entra uma questão... Falando dessa questão de obras, principalmente, que é um dos pontos que mais as pessoas cobram, né? Você sabe, Orlando, que eu sempre brinco, agora que eu sou gestor da assistência social, eu sempre fui candidato a prefeito na última eleição. Hoje eu não seria mais prefeito, não quero mais ser prefeito, nesse momento pelo menos. Porque estando do outro lado, ser oposição é muito fácil e bom. Porque você bate, porque não fizeram tal coisa, porque isso é uma vergonha, porque não sei o quê. Então é fácil sentir a dor, né? e cobrar. É fácil ser pedra. É fácil ser pedra. Agora quando é telhado... Gente, assim, ó, eu até brinco, eu nunca precisei tomar remédio para dormir, estou tendo que tomar por vários motivos. Você está na gestão de uma pasta, desde alguns poucos servidores efetivos que não querem trabalhar ou fazem corpo mole, a coisa não funciona, seja pela legislação, seja pelo Ministério Público, seja pela população que às vezes não entende. Então, pega o exemplo da assistência social. Muita gente acha que a assistência social só serve para entregar comida, para ir malandro. E, de fato, há sim pessoas que vão lá que precisam de comida e vai lá malandros também. De fato, acontece. Mas isso é uma minoria da população. Nós temos, por exemplo, algo que foi implantado esse ano, que é o grupo de homens. O que é esse grupo de homens? São homens que tiveram algum problema com a sua parceira e que gerou algum tipo de violência, não tão séria a ponto de ser preso, mas uma certa violência. E esses homens vêm através do Ministério Público para nós. Nós temos um grupo que fazem 12 encontros e melhoram a qualidade desses homens, enquanto companheiros. Esse é o objetivo, tem dado muito certo. Nós tivemos no ano passado 1.801 atendimentos no Conselho Tutelar. Isso é muita coisa. Desde o Apoia, que é o principal, com os alunos que estão faltando e deveriam estar na escola, até casos gravíssimos aí de violência. Nós temos a parte do idoso, que cuida da violência contra o idoso. Chegou a ter 75 idosos sendo acompanhados em determinado momento. Por conta de violência. Então, hoje, estando desse lado, eu penso, porque o cara está lá só por causa da política. De fato, eu não posso... É verdade, eu fui indicado muito por conta de ter sido vereador, conheceu bastante da área social, mas, evidentemente, fui convidado também pela questão política. Isso não é mentira. A política é assim que funciona, né? Hoje é assim que funciona a política. Naturalmente, inclusive, Bolsonaro fez isso muito no seu governo. Trouxe pessoas que tinham um histórico muito mais de político, de trabalhos prestados à comunidade, do que necessariamente técnico daquela área. E deu certo para muitos lugares. Você me conta muita pessoa. Não adianta você me colocar um técnico lá que não sabe o que vai fazer ou não gosta de gestão, e o contrário também. Mas estou contando tudo isso por quê?
como você falou, eu gosto da tua metáfora. Você ser pedra é muito mais fácil do que ser o vidro, né? Ser a vitrine. A complexidade de resolver os problemas é muito difícil. E você tem aquela vontade de ajudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas as coisas são tão difíceis. Mudou a lei de licitação, por exemplo, esse ano. Cara, isso é um baita problema. Para você conseguir resolver situações simples, que difícil. Aí, o setor de licitação extremamente abarrotado de serviço. Aí você não consegue, às vezes vai te faltar alguns insumos por conta que demorou a licitação. Aí você, mas a culpa é do gestor? Cara, é que o trâmite mudou e está todo mundo aprendendo. Estão trocando a roda com o carro andando. Então é muito complexo. E nesse sentido, vou me antecipar uma pergunta tua. Eu até brinquei durante a campanha com os candidatos na época, o Douglas e o Flávio, disse, cara, pelo histórico que eu tenho, de ter sido oposição ao governo do Laércio, depois me tornei amigo e trabalhei inclusive com ele, e ter sido oposição ao Jorge, hoje trabalho com o Jorge, algo que eu não pretendo mais ser, até pelo conhecimento que eu tenho do lado de cá, né? Não serei mais uma oposição veemente, porque atrapalha muito. Às vezes você vai lá e leva um problema e joga e faz muito barulho, atrapalha mais do que ajuda. Porque a secretaria, pode ter certeza, não tem ninguém mau caráter lá. Às vezes você, por algum motivo, a coisa não está andando. E aí cabe sim ao vereador ir lá, perguntar, cobrar e às vezes levar esse problema para a tribuna, mas ouvindo os dois lados. Fazer só bater por bater, porque parece que só tem gente do mal lá. E não, todo mundo está lá que trabalha, são pessoas do bem, que estão buscando aí fazer o melhor. Às vezes não é fácil. Então, o meu trabalho como vereador, a minha atuação nesses próximos 4 anos vai ser de ouvir muito, mas buscar mais soluções do que achar culpados. Muito bem, uma pergunta que até um ouvinte ele sugeriu que a gente fizesse para os vereadores aqui, eu achei interessante, né? Que vou fazer para você. Eu acabei não fazendo para o Cláudio porque chegou depois, né, a sugestão do ouvinte. Mas é a situação do vereador que é convidado, né, a ocupar uma secretaria. E aí? Se o Fabrício for convidado a ocupar uma secretaria, deixa a legislatura? Não, assim, cada caso é um caso, e aí vamos dar um exemplo do Fabrício. Eu virei gestor da assistência social por ter sido um político e ter um conhecimento, ter buscado verba e tal, beleza. Vamos imaginar como é que você chega a ser secretário de saúde, por exemplo. Você tem que ter um know-how muito grande, muito conhecido. Então, você ser convidado para assumir uma pasta, saúde, educação, obras, que são pastas importantes, onde você pode fazer a diferença, e todo mundo que é político tem dentro do coração aquela vontade de ajudar. O salário do vereador hoje é 4.800 ou 600 limpo. É um bom salário, sim, mas ninguém fica rico com um salário desse. Assim como o de secretário também não é para ficar rico, é R$7.000. Você diz, é muito dinheiro, mas você pega um médico, um profissional liberal, ganha muito mais do que isso. Então, as pessoas que estão como vereador, ou as pessoas que estão no poder público, envolvidos, eles querem mostrar que podem fazer diferente. Então, evidentemente, é uma honra você assumir uma secretaria. E vou dar um exemplo. Adilson Mesh foi um baita secretário de obras. E se elegeu, foi secretário de obras, voltou para a Câmara, se reelegeu por baita trabalho que ele fez e voltou a ser secretário. Agora, aí falando do Fabrício, opinião do Fabrício, eu acho uma traição com os votos. Porque, vamos supor, eu fiz 976 votos, não tiro o meu, sobrou 975 pessoas que confiaram no Fabrício. Como vereador. Como vereador, como alguém que vai estar lá. E, de repente, você sai para uma secretaria, eu, como eleitor, acho uma traição. Até porque, quem é que vai assumir no teu lugar? Não foi aquele a quem foi confiada aquela cadeira, né? Então, você acaba... Então, eu, Fabrício... Pessoalmente, eu acho concordo, acho que em convidar, acho que o cara que aceita não tem nada contra, porque está lá com vontade de fazer melhor e mais, mas ao mesmo tempo, olhando como eleitor, eu acho uma baita sacanagem. Fabrício, para a gente fechar nosso papo aqui, essa repercussão que teve nos últimos dias, essa situação de assessoria para os vereadores, qual é o seu posicionamento a respeito disso? Desculpa, eu não sei de que. Não, a gente repercutiu aqui uma situação de que poderia estar se criando na próxima legislatura um assessor para cada vereador aqui na cidade de Timbó. Um assessor pessoal, um assessor individual para cada vereador aqui na cidade. Você acha hoje que há necessidade de cada vereador aqui ter um assessor aqui na cidade?
Olha, é um assunto polêmico. E aí entra muito essa coisa de você só ver o lado ruim da coisa e o vereador não faz nada, não sei o quê. Se o vereador trabalha, aí é muito difícil, porque deve contar de cada um. Eu já vi vereador que nunca usou tribuna nos 4 anos, não trouxe R$1 para a cidade e não fez nada, então até que não se reelegeu. Como já vi vereadores, como eu, por exemplo, que trouxe R$3 milhões na minha legislatura, e essa legislatura tem vários vereadores que trouxeram muitos recursos. Então, se você pensar assim, poxa, o cara para fazer um trabalho melhor, trazer mais dinheiro para o município, fazer melhores as situações, precisa de um assessor, eu sinceramente não vejo problema. Tem um ditado que a gente usa na iniciativa privada que diz o seguinte: não importa quanto custa, importa que resultado que traz. Isso, essa... Se for investimento... Agora, pelo conhecimento da Câmara de Timbó, eu acredito que não seria favorável um para cada vereador nesse momento. Eu acho que não é necessário. Mas um por bancada. Talvez seria interessante. Por quê? Porque a gente dá os ciúmezinhos. Então você traz uma ideia, você escutou uma ideia, e você traz, de repente, aí um outro vereador entra com a mesma ideia e diz, porque não sei o quê. Existe lá um certo rumor, um certo fofocalhada. Então o ideal seria ter, sim, um assessor com salário revisado. Eu acho que hoje se paga muito bem os assessores para ensino médio, nível ensino médio. Se for ensino superior, até pode ser o salário que é, mas hoje é meio alto. Mas uma reestruturação da Câmara, eu acho que seria interessante no sentido de ter um suporte melhor. Eu entendo que é muito fácil você dizer, porque isso é um absurdo, mas se você traz resultado, eu não vejo problema. Não seria favorável, nesse momento, um para cada vereador. Assim como eu não acho que precisa aumentar o número de vereadores na Câmara de Timbó. Se você vai lembrar, eu na minha última legislatura, como vereador, entrei com o projeto de lei para que os vereadores tivessem que cumprir, no mínimo, 20 horas semanais de trabalhos na comunidade, não necessariamente na Câmara, mas comprovar que está trabalhando, que está indo nos eventos, que está indo na comunidade. Foi rejeitado na época. Mas eu vou cumprir mais de 30 horas por semana como vereador. Então, imagino que a maioria vai fazer. Porque você não tem tempo. Aí você diz, mas vai ler um projeto de lei. E aí, assim, uma outra situação. Você tem uma vida pública. Você não tem essa mais separar porque diferente de uma empresa, que você tem tua empresa, tem os funcionários, está fora, acabou. Não, você como vereador, você vai no mercado, as pessoas vêm conversar contigo. Você está na academia, as pessoas vêm conversar contigo. E determinado voto que você der, eu lembro da história do Samay lá, quando mudou a forma de cálculo do lixo lá. Meu Deus do céu. Todo lugar. Sim, você é vereador lá na Câmara e é vereador na rua também. E é dia e noite, né? Então você tem uma pessoa lá que vai te ajudar a marcar a agenda, a fazer pesquisa, você vê umas indicações aí que, pelo amor de Deus, parece que foi feita pro meu filho. Então, você ter uma pessoa lá e mostrar eficiência e que de fato traga recursos, não vejo problema. Isso qualquer empresa faz para reestruturar. Agora, se é para fazer só para agregar apadrinhamento político, aí eu sou contra. Muito bem, Fabrício, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura. Você fica à vontade para os seus agradecimentos também. Olha, eu quero agradecer, evidentemente, a todos que confiaram novamente e a todos que foram votar, na verdade. Indiferente de votar em mim ou votar em outra pessoa, eu estou bem feliz que entrou um grupo novo de vereadores. Acho que é importante essa mescla, porque o dos velhos ficou o Ito e eu agora me considero também, porque eu já fui vereador. Então, mesclar essa vontade dos novos com o pessoal que já tem um pouco mais de experiência, mas entender que a democracia é isso, você buscar votar em alguém. Estou muito feliz que diminuiu o número o índice de branco, nulo de abstenção. Né? A democracia se faz dessa forma. E faça um apelo, se envolvo cada vez mais, mas não só nas polêmicas. Se envolvo. É votado muita coisa que é política pública. O que vai acontecer com nossos filhos, com nós, e principalmente quando nós formos idosos. Hoje, pega o exemplo, nós vamos passar de 50 mil habitantes, Orlando. Nós vamos sair de pequeno porte para médio porte. Isso muda muito a visão do time de Timor, quais são as políticas públicas que nós temos que implantar, os recursos que vêm. A gente passa a estar em outra categoria. 50 mil habitantes. Nós estamos próximos disso. Como é que está a nossa estrutura de saúde, a nossa estrutura educacional, a nossa estrutura de segurança? Então, a gente precisa... Essa próxima Câmara vai ter muitos desafios. Participe com nós.
Muito bem, esse foi Fabrício, um abraço, Fabrício, obrigado pela participação. O Fabrício Dal Castanha aqui, vereador.